Você já imaginou como seria não ser capaz de tocar em mais nada, em nenhum objeto ao seu redor? Não ser capaz de tocar sequer o próprio corpo, sequer encostar na sua própria mão e sentir o teu próprio corpo? Isso parece uma espécie de pesadelo, né? Seria como virar um fantasma. O mais fascinante de tudo é que, se você analisar as coisas de um ponto de vista microscópico, é exatamente isso o que está acontecendo com você nesse exato momento. Você não é efetivamente capaz de encostar em outro corpo e encostar no seu próprio corpo. Esse dedo não é capaz de encostar na ponta do seu próprio nariz. Por quê? Porque tudo que há é, na verdade, uma interação entre campos. E não há, de fato, o contato entre os átomos do meu dedo e os átomos do meu nariz, entre os átomos da minha mão e os átomos da minha outra mão. Vocês sabem que a matéria toda é feita de átomos, que os átomos são feitos de prótons, de elétrons, de nêutrons. Então, quando eu encosto um objeto no outro, eu poderia imaginar que estivesse encostando elétron com próton, próton, nêutron, etc. Mas, na verdade, não existe esse contato. Esse contato não ocorre. O que ocorre é uma interação à distância entre os elétrons da minha mão, por exemplo, e os elétrons da minha outra mão. Isso tudo acontece porque cargas elétricas têm uma propriedade interessante. Cargas iguais de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Mas, como vocês sabem, no elétron eu tenho todas as cargas positivas concentradas numa região muito pequena chamada de núcleo e os elétrons numa região externa chamada de eletrosfera. Quando eu aproximo um objeto do outro, a interação que se dá entre esses dois objetos é, na verdade, uma interação entre os elétrons de um objeto e os elétrons de outro objeto. E como elas são partículas que se repelem, quando eu tento aproximar um elétron do outro, vai surgir uma força na direção oposta que tende a afastá-los novamente, e eu de fato não consigo fazer com que eles se toquem. Isso pode parecer uma coisa muito estranha, muito fantasmagórica, né? Uma ação à distância. Mas, na verdade, isso já está muito presente no nosso dia a dia. Quando eu pego um objeto e solto e ele cai em direção ao chão, isso é o resultado de uma ação que está acontecendo, que é a atração gravitacional da Terra sobre aquele objeto. A Terra está atraindo aquele objeto em direção a ela e é por isso que ele cai. É uma ação que acontece através de uma interação de campo, né? Uma ação que acontece à distância, digamos assim. Com as cargas elétricas é a mesma coisa. Ocorre uma interação que é a distância, que ocorre através de um campo. Então eu nunca estou de fato encostando um objeto no outro, eu estou apenas interagindo uma coisa com a outra através de campos elétricos. Isso é fascinante quando você imagina, por exemplo, que ao estar caminhando você não está de fato tocando o solo, você não está tocando o chão, você está interagindo eletricamente com ele. Então, de certa forma, você está flutuando à medida que você caminha. Tá? Quando você senta numa cadeira, você está flutuando sobre ela, você não está de fato interagindo fisicamente com ela, pelo menos não no sentido macroscópico, né? Você não está encostando os seus átomos nos átomos da cadeira fisicamente. Isso é uma coisa muito interessante, eu gosto de pensar sobre isso desde que eu comecei a estudar esse conceito, mas a maior parte das pessoas nunca pararam para pensar sobre isso. Você já tinha essa ideia, se você já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Comenta aqui comigo para eu saber se você já sabia disso, se você já tinha pensado a respeito dessa história, tá? Outra coisa interessante que eu mencionei nesse vídeo é o seguinte: o fato de que cargas iguais se repelem, né? Então, se eu pego um próton e coloco próximo a outro próton, eles se afastam, eles tendem a ir o mais longe possível um do outro, eles tendem a se repelir. Mas então, como é que eles conseguem ficar unidos no núcleo de um átomo? Né? Um átomo o núcleo de um átomo é uma região muito pequenininha e o próton fica ali grudadinho, pertinho de um outro próton. O que é que mantém eles unidos no núcleo do átomo, que seja capaz, inclusive, de superar essa força elétrica que é tão grande que teria o objetivo de separá-los, né? Que faça uma força no sentido de separá-los. É sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, então se você quiser entender também como o núcleo de um átomo pode ser estável, sendo que eu tenho ali tantas cargas positivas juntinhas, então se você quer saber mais sobre isso, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e deixe um comentário para que o YouTube te notifique quando eu lançar o próximo vídeo, tá?
o algoritmo do YouTube entende que se você não comenta, não curte, não interage com o canal, significa que você não está interessado. Então se você quer ver o próximo vídeo, curta aí e deixe um comentário, tá bem? Valeu, um abraço, até a próxima.